Hoje é dia 23. Abrindo o PowerPoint. Comecei a gravar já. Gente, a gente vai começar a genética. Genética não é um bicho de 7 cabeças. Ela requer um pouquinho de atenção e conhecimento desses conceitos aí, tá? Todas as vezes que eu falo de genética, antes de falar de fato como acontece, aqueles cruzamentos que todo mundo acha que é uma loucura, mas de fato são simples, eu gosto desses conceitos aqui. Lembra que eu falei dos cromossomos homólogos, cromátides irmãs, tudo relacionado. Deixa eu tirar só um pano aqui que eu tirei. Estou sentada em cima de um pano, me incomodou. Que eu falei que era importante alguns conceitos. Sim. Então, com a genética não vai ser diferente. Então, esses conceitos facilitam na hora da gente resolver muitas questões, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender que a cromatina nada mais é que o DNA, tá? Quando a célula está funcionando, tá? Até botei aqui, já falei de cromatina quando a gente fala do ciclo celular, tá? São filamentos de DNA associados aos, tá? Que eles vão se organizar. O que acontece é o seguinte: o nosso DNA, ele não é a Deus dará dentro da célula, ele não fica de qualquer maneira dentro da célula, ele não é só um filamento de DNA, ele também tem a sua organização. Por mais que a gente não consiga imaginar como é essa organização, eu não sei vocês, mas eu sempre penso no DNA como um emaranhado de fios, tá? Só que ele tem a sua organização ali dentro, justamente por causa dessa associação a essas proteínas, tá? Então ele vai se organizando de várias maneiras. Até aí tudo bem? Cromatina nada mais é que DNA. Joia. Ok. Falamos também aqui da diferença de cromatina e cromossomo, porque a cromatina, gente, aliás, o cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada quando entra em divisão. Porém, a gente sempre utiliza o termo cromossomo, tá? Mesmo quando nós não estamos falando de divisão, nós usamos o termo cromossomo. Então, quer dizer, é um termo genérico, porém é interessante que vocês saibam essa diferença, que a cromatina é aquela fita de DNA que está dentro do núcleo quando a célula está em funcionamento. Beleza, ela nasceu para quê? Para ser... ela nasceu para ser célula epitelial. Beleza, então, enquanto ela estiver funcionando como célula epitelial, a cromatina está lá funcionando a rodo. Tá? Quando ela entra em divisão celular, essa cromatina ela vai se condensar para facilitar a movimentação dos cromossomos. Tá? Então, cromossomo e cromatina nada mais é do que a fita de DNA. Em momentos diferentes do funcionamento da célula. Tá? Só que, na maioria das vezes, a gente utiliza o termo cromossomo. Tá? É só mesmo para vocês entenderem que esse termo é um termo genérico, porém, se algum dia aparecer uma pergunta entre cromatina e cromossomo, é só você saber que é a fita de DNA em estágios diferentes. Cromatina, quando a célula está em funcionamento, cromossomo, quando ela está em divisão, tá? Bom, cromossomos homólogos são aqueles pares que nós temos no nosso corpo. Lembra lá que nós temos 46 pares de cromossomos, vocês lembram disso? Sim. Tá. Vocês podem me interromper a qualquer hora. Eu falo assim, não entendi isso. Não lembro isso. Pode me interromper. Sabe por quê? Porque eu preciso que vocês entendam esses termos, porque porque às vezes ele vai fazer diferença na hora da gente resolver um exercício. Tá? Vamos lá. Então, cromossomos homólogos são aqueles pares que nós temos, tá? Em que, tá? Deste par de cromossomo homólogo, um veio do gameta feminino e outro do gameta masculino, ou seja, um veio da mãe, outro veio do pai, que juntos vão determinar as características. A genética é isso, são os cromossomos homólogos que vão interagir
Os seus genes vão interagir para determinar uma característica, tá? Eu consigo, existem seres vivos que são, que conseguem se desenvolver com um só dos pares? Sim, por exemplo, o zangão, ele é o zangão, o marido da abelha. Ele é um ser vivo partenocárpico, porque ele só se desenvolve com o embrião da mãe, vamos dizer assim. O embrião não, com o óvulo da mãe. Enfim, mas isso é assunto para outros capítulos, né? O que é importante a gente entender que neste par de cromossomos, um alelo, um cromossomo vem da minha mãe, aí estes cromossomos vão interagir os seus genes e vão determinar as características, tá? Por que é importante a gente entender o que são cromossomos homólogos? Porque os cromossomos homólogos, eles estão em sintonia. Eu tenho lá 23 pares de cromossomos homólogos no nosso cariótipo. Beleza. Só que esses 23 pares, eles são numerados e o par 1, se esse indivíduo aqui ele é do par 1, ele só vai interagir com outro cromossomo do número 1. Ele não interage com o número 20 ou com o número 18, tá? Eles estão sempre em sintonia, eles estão sempre ligados. Por isso, chamados de cromossomos homólogos, tá? Então, na genética, toda vez que a gente está falando de características que vão ser definidas, nós estamos falando da união de cromossomos homólogos. Porque, por exemplo, o cromossomo que vem do pai tem um alelo azão. E o cromossomo que vem da mãe tem um alelo azinho. Então, os dois juntos vão determinar uma característica. E é isso que a gente vai entender, tá? Até aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então. Genes. Sequência de bases nitrogenadas do DNA que contém a informação necessária para a produção de determinada proteína, que, quando produzida, vai determinar alguma característica. Vamos lá. O gene, gente, nada mais é do que uma região desse cromossomo. Aqui eu tenho uma representação de um par de cromossomos homólogos, ó. 1 e o 2, tá? Vou colocar A e... Não vou colocar A e B, vou colocar o par. Esse aqui é um parzinho, tá? O rosa e o lilás. 1 e 2 não fica legal de falar, porque parece que são dois pares, mas não é, tá? Vamos lá. Então, o gene é uma determinada região, tá? Por exemplo, esta região aqui onde está a letra A é um gene em que, nessa região A, vamos dizer assim, vou determinar algum tipo de característica, entendeu? Vou determinar algum tipo de característica. Só que quando eu falo dos cromossomos homólogos, deixa eu até apagar aqui, porque senão vai confundir. Quando eu falo dessa região aqui, eu estou falando de um gene, ok? Agora, quando eu falo da mesma região do seu cromossomo homólogo, é quando eu estou falando de genes alelos, ou seja, genes alelos são os genes que estão na mesma posição no par de cromossomos homólogos. São na mesmíssima posição. O nome dessa posição é chamado de locus gênico, tá? Por exemplo, os genes alelos aqui é azão e azinho. O locus gênico é essa posição que eles estão, na pontinha do cromossomo. É só isso, tá? Gene é a sequência, ele é determinado por uma letra, representado por uma letra do alfabeto, tá? Ou A, B, C, enfim, a letrinha que a gente quiser utilizar. Genes alelos correspondem aos mesmos genes que estão no mesmo local dos cromossomos homólogos, tá? Não é, por exemplo, se eu tiver um outro par, que esse aqui é o par 1, se eu tiver o par 2 aqui, né, vamos supor que eu tenho o par 2 aqui, a posição, o locus gênico não é o mesmo, porque não são cromossomos homólogos. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Tudo sim. Então, tá. Qualquer coisa pode parar, senão é porque eu quero que vocês entendam isso mesmo, tá? Então, genes é um trecho do DNA, gene alelo é o trecho do DNA correspondente no cromossomo homólogo, e locus gênico nada mais é do que o local onde está aquilo ali, tá? É porque esses termos aqui, genes alelos nem tanto, agora o termo locus gênico, ou LOC, que às vezes está só escrito LCCI,
Eles colocam no texto, no enunciado, e as pessoas às vezes acham que é uma coisa muito diferente. Não, é só a posição que ele está ocupando. Quando eu falo que eles estão no mesmo locus gênico, é porque eu estou falando de genes alelos. Tá? Termos agora homozigoto e heterozigoto. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Quando eu falo de genes alelos, eu sempre vou representar por duas letrinhas. Por quê? Gene é um cromossomo só. Gene alelo é esse cromossomo mais o seu cromossomo homólogo, tá? E a gente sempre representa na genética com as letras do alfabeto, tá? Não tem que ser só A, não tem que ser só B. Eles representam com a letrinha que quiser utilizar, tá? A representação, ela é bem livre, mas a gente acaba utilizando muito A, B, a sequência do alfabeto mesmo, tá? Agora vamos lá aqui. Homozigoto e heterozigoto. Genes alelos homozigotos e genes alelos heterozigotos. Homo igual, tá? Homo igual. Então, quando eu falo genes alelos, quando eu tenho genes alelos iguais, a gente chama de puros, eles são o quê? Iguais. Ou é azão, azão. Nossa Senhora. Ou é azinho, azinho. São letras idênticas. Não é porque é A e A, não. Não. Azão maiúsculo, azinho minúsculo, azinho minúsculo. Então, homozigoto, sempre quando eu falo assim, um gene homozigoto, opa, então ou ele é azão, azão, ou ele é azinho, azinho. Eles são iguais, ok? Também nos exercícios podem ser chamados de genes puros, tá? Eu tenho também os genes alelos que são heterozigotos. Hétero, diferente, ou seja, as minhas letras serão diferentes, tá? Eu vou ter o azão e o azinho. Então, toda vez que eu falar homozigoto, eu estou me referindo às letras em letra maiúsculas iguais ou letras minúsculas. E o heterozigoto, não, eu estou falando de uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Eu estou falando de genes diferentes. Ok até aí? Ok. Tá? Bom, aqui eu mostrei aqui, ó, o gene homozigoto. Aqui eu tenho os três cromossomos, eu tenho cromossomos, teoricamente, são o mesmo par, só para mostrar os tipos de alelos. Olha aqui, um homozigoto, 2 azão, no mesmo local, a mesma característica, ambos letra maiúscula. O heterozigoto, eu tenho a mesma característica no mesmo local, porém, um é letra maiúscula, o outro é letra minúscula, e a mesma coisa acontece com o homozigoto, que é com a letra minúscula, tá? Pode perceber que eu ainda não coloquei esses nomezinhos, não. Bom, dominante e recessivo. O dominante, gente, o próprio nome já diz, o dominante vai dominar, tá? Ele geralmente, ele é descrito, ele é representado pela letra maiúscula, ou seja, ele, quando eu, por um acaso, ver uma letra A maiúscula, eu já sei que é dominante, tá? Então, e ele vai exercer um domínio sobre o recessivo, ou seja, quando a gente fala de gene ele faz o quê? Ele vai expressar uma característica. Se ele vai expressar uma característica, quando eu falo gene dominante, é aquela característica que vai ser expressada, independente do seu gene alelo. Tá? Então, quando eu falo dominante ou dominância, se eu tiver o azão, independente do outro gene, é a característica do azão que vai aparecer. Tá? Aí você pode parar para pensar o seguinte, bom, aqui no homozigoto dominante, porque é letra maiúscula, se a característica for olho castanho, beleza. Olho castanho aqui, olho castanho aqui, ok. E agora aqui no heterozigoto, em que eu tenho um olho castanho e um olho azul, o que vai acontecer? Se eu tenho um dominante, o recessivo não aparece. Ou seja, esse olho aqui vai ser castanho, eu vou ter a característica dominante, independente de qual é o outro alelo, tá? Agora, aqui no caso do homozigoto recessivo, que é a letra minúscula, aí vai aparecer a característica do recessivo, que neste exemplo que eu dei,
tá? É o olho azul, tá, gente? É muito importante a gente falar o seguinte, essas características é uma ou outra que a gente tem que saber que são cobradas de fato, tá? A maioria dos exercícios, ele me dá a característica e se é dominante ou recessivo, tá? Eu não tenho que gravar que olho azul é recessivo e olho castanho é dominante. Eu não tenho que gravar isso, tá? Vai ter uma coisinha ou outra que você vai ter que gravar, mas aí eu vou falar. Porque o exercício sempre vai te dar essa informação. Ele pode te dar qualquer característica, mas ele vai te dar a informação, tá? Bom, homozigoto dominante, ou seja, duas letras iguais, ambas letras maiúsculas. Homozigoto recessivo, letras iguais, ambas minúsculas. E o heterozigoto, não existe heterozigoto dominante. O heterozigoto é diferente, ou seja, tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Se eu tenho uma letra maiúscula, é ela que vai aparecer. Então, eu não preciso falar heterozigoto dominante, que muita gente fala isso. Não precisa. Heterozigoto tem um que vai ser dominante, ponto, acabou. Ok? Dúvida nisso aí? Não. Então, tá. Agora, vamos lá. Genótipo e fenótipo. Genótipo, toda vez que eu falo de genótipo, eu estou falando de azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cesão, enfim, eu estou falando dos genes. Eu estou falando quais são aqueles genes, ou seja, qual que é o genótipo, vou usar o exemplo que eu falei, o genótipo do olho castanho. O olho castanho, ele pode ser azão, azão, ou azão, azinho, porque o azão é dominante. Tá? Então, o genótipo dele é o gene dele, é a representação das letras. Tá? Por exemplo, o genótipo do olho azul é azinho, azinho. Tá? Agora, o fenótipo é o olho castanho e o olho azul. Ok? Olho castanho e olho azul é a característica que eu estou falando. Tá? Genótipo é a representação gráfica pelas letras do alfabeto e fenótipo é a característica que isso representa, tá? Por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu estou usando, azão, azão e azão, azinho são um genótipo para o fenótipo que? Olho castanho. Ou seja, eu tenho dois genótipos para uma mesma característica, eu tenho dois genótipos para o mesmo fenótipo. Ok? É isso que eu quero que vocês percebam. O fenótipo não tem a ver somente com as letrinhas, são as características que elas expressam. Então, se eu falar assim, o pescoço da girafa, não foi. Se eu falar a característica da girafa, grande ou pequeno, pescoço grande, pescoço pequeno, eu estou falando de fenótipo. Agora, se eu falar o pescoço da girafa, o pescoço grande de uma girafa é representado por azão, azão. O azão, azão é genótipo. Tá? É só para vocês entenderem essa diferença, porque às vezes a gente pede proporção genotípica. Eu quero saber a proporção disso aqui, ó. Não é das características. Agora, quando eu falo proporção fenotípica, eu quero saber das características. Tá? Lógico que durante um exercício, conforme eu estou fazendo exercício, fica muito mais claro, tá? Quero só ver uma coisa aqui. Ah, sim. Até aí, tudo bem, gente? Tá. Então, vamos lá. Então, tá bom. Bom, no nosso corpo, falando do nosso corpo, eu gosto muito de falar de genética, gente. Então, se eu estiver falando rápido, ou estiver empolgada, vocês podem me parar. No nosso corpo, nós temos células somáticas e células reprodutivas, ou seja, as células somáticas são todas as células do nosso corpo que não são reprodutivas. Ou seja, tá bom? As células reprodutivas, elas são os nossos gametas, tá? A gente está falando de corpo humano, ponto, né? A gente está falando de corpo humano, então as células reprodutivas são nossos gametas. No caso das mulheres, foi mal. No caso das mulheres, o ovócito, dos homens, o espermatozoide, tá? E o restante das outras células são chamadas de somáticas. Então, a gente sempre vai chamar células somáticas de diploides e células reprodutivas haploides por conta da quantidade de material genético. Nós já falamos isso no ciclo celular, que
As células somáticas do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos, divididos em 2 pares. Ou seja, eu tenho 2 conjuntos, um conjunto que vem da minha mãe e um conjunto que vem do meu pai, que vão formar aqueles pares dos cromossomos homólogos, definindo as características de acordo com a combinação dos genes. Tá? Até aí tudo bem? Sim. E as células reprodutivas, elas têm a metade do material genético. Por que que isso é importante? Porque da metade do material genético aqui, metade do material genético aqui, eu vou formar uma célula com 46 cromossomos, que é uma célula viável da espécie humana. Ok? Então, essa é a importância de acontecer a meiose, essa é a importância dos gametas terem a metade do material genético que existe nas células de um indivíduo adulto, tá? Vamos lá, cromossomos homólogos, a gente já falou, são os pares de cromossomos, um de cada um do pai, um da mãe. No caso dos cromossomos homólogos, nós temos o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero. Como que eu vou mostrar isso? É isso aqui, olha. Toda vez que a gente vê um cariótipo humano, toda vez que você vê esse desenhozinho aqui, gente, eu tô falando de um cariótipo humano, que é um conjunto dos cromossomos humanos. Lógico, eu tenho cariótipo de vários seres vivos, tá? Mas é o que a gente mais fala, as questões mais pedem é o cariótipo humano. Se vocês forem notar aqui, só por esse desenho, é lógico que isso aqui é só uma representação, vocês podem notar que eles são geralmente da mesma cor. Olha só o par 1. Isso aqui são 2 cromossomos, tá, gente? Eles não são ligados não, porque eles têm centrômeros diferentes. Olha o par 1, eles têm geralmente o mesmo tamanho, tá? A mesma coloração, eles têm a mesma posição de centrômero. Eu tenho que mudar esse cariótipo, porque não é o melhor de colocar, não. Ele é mais bonitinho, mas não é o melhor de usar, não, tá? Então, quando eu falo de cromossomos homólogos, é o mesmo cromossomo, mesma posição de centrômero, o mesmo tamanho, enfim. Cromossomos homólogos a gente já falou bastante até, tá? Bom, nas nossas células do nosso corpo, dentro das 46, eu tenho um par, que é o par 23, a gente pode olhar aqui, que é o par 23, que define as características sexuais. Então, ele ficou como o par sexual, ok? Esse par sexual vai definir se, biologicamente, a pessoa, o ser humano é homem ou é mulher, tá? XY é homem, XX é mulher. Isso vocês têm que gravar, isso vocês têm que ter na cabeça. Que XY é homem e que XX é mulher. Ou seja, o par 23 da mulher é XX e o par 23 do homem é XY. Tá? Isso é importante de gravar, porque isso aí, eles partem do princípio que você sabe, o ponto acabou. Tá? Ok até aqui? Professora, poderia repetir essa última coisa que a senhora falou, por favor? Dos cromossomos sexuais? Isso. Não, os cromossomos sexuais, eles são, olha aqui no cariótipo, eles são definidos pela leitura, né, como par 23. Eu tenho par 1, 2, 3, par 23. Então, esse cromossomo sexual aqui é ele que vai definir o sexo biológico do indivíduo. Tá? Ele vai definir se vai ter o sistema reprodutor masculino ou se vai ter o sistema reprodutor feminino. É o par sexual. Lógico que ele também tem umas características que estão nos outros cromossomos, mas, assim, para a gente entender, é o par sexual que vai definir essas características. Sendo que, no homem, esse par sexual sempre será XY. Na mulher, sempre será XX. Ok? Então, isso, eu falei que isso é importante vocês saberem, que o par sexual nos homens é XY, ou seja, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y, são cromossomos diferentes, são cromossomos homólogos, porém diferentes. Na mulher, não, na mulher ela tem 2X, são cromossomos semelhantes, ok? Era isso que você queria? Ok, professora, obrigada. Nada. Bom, seguindo. Agora a gente entra na primeira lei de Mendel, gente. Agora a gente entra de fato na genética, tá? Esses conceitos que eu gosto de falar antes, eles são importantes porque durante os exercícios eles aparecem muito. E é exatamente nisso que muitos alunos acabam se perdendo, porque às vezes não sabe o que é o conceito, responde de qualquer maneira, achando que é aquilo. Não é. Por isso que eu gosto de falar dos conceitos antes, tá? Vamos lá. Primeira lei de Mendel. Mendel foi considerado o pai da genética, foi ele que começou a perceber
a hereditariedade das características. O que é hereditariedade? É a característica passada de pai para filho, tá? São aquelas características que são passadas de pai para filho. Então, ele começou a estudar. Dentro das provas, não aparece detalhadamente o que aconteceu, como aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte, ele utilizou uma planta, a ervilha, tá? Só que ele utilizou a planta por quê? Por conta das características dessa planta, tá? Lembra que quando Mendel começou a estudar quando ele começou a estudar, de fato, essas características, né? Como acontece essa passagem de características entre pai e filho, como acontece essa hereditariedade, ele não tinha noção do que era genética, ele não tinha noção do que era gene, ele não tinha noção do que era cromossomo. O que ele usava eram fatores visíveis para ele, tá? Então, ele utilizou as ervilhas por algumas características que foram bem visíveis para ele. E as características são essas aqui, ó. A forma da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem. São características que são muito claras dentro da ervilha. Ou seja, a forma da semente, ela era muito diferente, então era fácil de perceber, tá? A mesma coisa, a cor, enfim. Ele utilizou justamente por conta dessas características bastante marcantes, tá? Então, porque ele não tinha noção do que era gene, tá, gente? Tanto que a lei é chamada de lei de segregação dos fatores, porque ele não tinha noção do que ele estava falando, do que era gene. Esses fatores aqui são os genes alelos. Segregação é separação, tá? Bom, porque além das características, ele utilizou as ervilhas porque fácil cultivo, tá? Tinham muitos filhotes, vamos dizer assim, eles conseguiam, a reprodução era fácil de ver, tá? Fácil de manusear, fácil de fazer a fertilização. Isso tudo foi útil, por quê? Como é que ele poderia estudar essa segregação, essas características em um ser humano? Ele não teria tempo hábil para isso. Por isso que era mais fácil utilizar uma ervilha. Então, quando se trata de conceitos de primeira lei de Mendel, primeiro, lei da segregação dos fatores, a gente vai falar, vai explicar um pouquinho mais na hora que a gente estiver falando. E fala também por que aconteceu, por que ele usou ervilha. Porque era mais fácil para estudar. Ele não tinha noção, ele não tinha esse conhecimento. Aliás, não existia esse conhecimento na época. Ele foi de acordo com as características, tá? O que Mendel falou na primeira lei? Ele falou que toda característica... Olha só, o cara era tão esperto que ele falou uma coisa tão clara que hoje... Aliás, para a gente hoje é claro. Ele falou o seguinte, cada característica é determinada por um par de fatores que são separados na formação do gameto, ficando em dose simples. Ou seja, esse par de fatores, o que são? São os genes alelos. Ele percebeu, com o estudo com as ervilhas, ele percebeu que determinados fatores se uniam para mostrar uma característica, para representar uma característica, e na formação dos gametas eles poderiam se separar. Isso tudo ele percebeu somente com esses estudos, tá? Agora vamos aos cálculos, tá? Segregação de fatores. Até aí tudo bem? Tranquilo, pessoal. Então, o que ele viu aqui? Olha só. Ele foi estudando, fazendo vários tipos de reprodução, até que ele conseguiu separar, tá? Voltando aqui, ó. Ele conseguiu separar, a gente começa a estudar por isso aqui, tá? Ele conseguiu perceber o comportamento da cor da semente, cor amarela e cor verde. Ele percebeu que quando é amarelo ou verde, são as características que podem aparecer. Ponto. São duas características. Ele conseguiu perceber que cruzando uma amarela com uma verde pura, eu tinha um tipo de prole e assim por diante. Vamos entender o que ele fez, né? Não tem como você explicar de forma separada. O que Mendel fez? A partir de várias tentativas, vários estudos, várias visualizações, ele conseguiu separar sementes puras, tá? O que são as sementes puras? São as homozigóticas. Ou seja, ele falou assim, os fatores são iguais, deixando a semente verde
e deixando a semente amarela, né, os fatores também estão iguais, tá? Beleza, então ele pegou uma geração parental, que é o primeiro casal, tá? O primeiro cruzamento que ele vai fazer. Guarda isso, tá bom, gente? Dois representantes puros, porém com fenótipos diferentes. Se eles são puros, são homozigóticos. Fenótipo diferente, ou seja, eles têm características diferentes. Então, aí, com a genética, eu sei que o quê? Que um é Vzão, Vzão e o outro é Vzão, Vzinho, tá? Aqui, gente, poderia ser azão, azão ou azão, azinhazinho, tá? A representação das letras não muda. O que vai mudar é se é maiúscula ou minúscula, tá? Então, na geração parental, ele botou duas gerações puras, porém com características semelhantes, e observou o quê? A prole, são os filhos, né, desse cruzamento. Desse cruzamento de características puras, que são homozigóticas diferentes, homozigoto recessivo e homozigoto dominante, ele percebeu que eu tive somente semente amarela, ou seja, cruzei amarela com verde, tive somente amarela. O que ele fez? Ele fez uma autofecundação dessa amarela. Quando ele fez essa autofecundação desta amarela aqui, o que aconteceu? Ele percebeu que ele teve sementes amarelas, porém ele também teve uma semente verde. E foi onde ele percebeu que aqui em cima era puro e aqui não era puro. Aqui era híbrido, ou seja, ele era heterozigoto. Tá? Então, foi assim que Mendel percebeu essa segregação de fatores, que pegou uma verde e uma amarela. Neste primeiro cruzamento só deu amarela, a gente vai entender o porquê. Ele fez uma autofecundação dessa amarela e o resultado foi diferente da geração parental. Por quê? Porque eu tive sementes amarelas e sementes verdes. Vamos entender o que ele fez, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte para vocês. O quadrinho de Pinet, gente, eu, Sarita, gosto mais de usar ele, tá? Eu. Tem gente que consegue fazer o cruzamento com facilidade assim, ó. Eu tenho aqui, ó, azão, 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 azinho. Tem gente que consegue fazer o cruzamento aqui, ó. Eu me perco toda, tá? Por isso que eu gosto de fazer o quadrinho de Pinet, que é o joguinho da velha. O que acontece nesse joguinho da velha? Nesse joguinho da velha, eu vou fazer o quê? Vou botar um genótipo em cima e o outro genótipo embaixo. Independente da característica, tá? O quadrinho de Pinet sempre vai ser a mesma coisa. Não tem necessidade de ser homem em cima e mulher embaixo, pode ser da maneira como você quiser, não tem uma ordem, só que você tem que observar o resultado, tá? O que acontece aqui? Deixa eu apagar de novo, que eu vou rabiscando e depois a tinta atrapalha. Neste quadrinho, eu sempre vou fazer o seguinte, esse alelo vai entrar aqui, esse alelo aqui, esse alelo aqui, esse alelo aqui. E assim por diante, esse alelo aqui, esse alelo aqui, esse alelo aqui, faltou um azinho aqui. Um azinho azul, tá? Nossa. Enfim, beleza. Aqui é azinho, tá, gente? Eu não consegui fazer um azinho, porque faltou mesmo do meu desenhozinho, tá? Bom, o que significa esse quadrinho aqui? Significa... Era para pagar tudo. Significa que esse genótipo cruzado com esse pode dar esses resultados aqui, esses 4 tipos de resultados aqui. Ou seja, a partir daí eu consigo ver os meus resultados, tá? O problema da genética é que, muitas das vezes, as pessoas fazem muita confusão com o que está sendo fornecido, com as características que estão sendo fornecidas e a informação que está sendo pedida. Então, genética tem que fazer exercício, sim. É igual matemática. Tem que fazer exercício, que depois, se você faz uma lista, 2, você vai perceber que vai ficando mais claro para você.
Porque o cruzamento nunca vai mudar, gente. Eu vou ter aqui, ó, uma característica em cima, um progenitor em cima, outro progenitor embaixo, as características eu vou ter que fazer isso, ó. Eu vou descer isso daqui, vir para e vou cruzar. É sempre vai ser assim, tá? Graficamente falando, se você colocar azinho e depois azão, se a gente for parar para pensar, não fará diferença na característica, porque o azão é dominante, é ela que vai determinar, tá? Só que a gente sempre coloca, para organizar a maneira de fazer as questões, a gente sempre coloca o dominante na frente, tá? A maioria das provas coloca o dominante na frente, tudo coloca o dominante na frente. Falar para vocês que alguém já deu errado numa questão discursiva sobre isso, eu não vou saber te dizer se já teve alguém contestando isso, o fato de ter trocado. Porém, a gente acaba colocando a maiúscula na frente, ou seja, a gente acaba colocando o dominante na frente, tá? Voltando ao que... Gente, eu ia falar Einstein. Voltando no que Mendel falou, o que ele fez? Olha, tudo que eu mostrei ali no slide anterior, eu vou botar no quadrinho de Pinet, tá? O que ele fez? Primeiro casal em questão, usando a característica pura. Se a característica pura é homozigoto, tá? Bom, cor da semente. Ele determinou que Vzão é semente amarela e Vzinho é semente verde. Ou seja, a cor amarela, ela é dominante sobre a verde. A cor amarela da semente é dominante sobre a verde, tá? E isso foi ele que determinou, ok? O que ele fez? Vai fazer o cruzamento, olha lá. Vzão com Vzinho. Colocando no quadro de Pinet aqui, ó. Vzinho, Vzão. Esse Vzinho veio para cá, esse Vzão veio para cá. Esse Vzinho veio para cá, esse Vzão também veio para cá. Esse Vzinho para cá, esse Vzão para cá, esse Vzão para cá, esse Vzinho para cá. Os resultados são iguais. Por que são iguais? Porque eu tenho metade, eu tenho um progenitor que só tem um tipo de alelo, que é o Vzão, e eu tenho outro progenitor que só tem um tipo de alelo, que é Vzinho. Tá? Vocês conseguiram perceber por que deu tudo heterozigoto? Todo o resultado foi heterozigoto? Sim. Tá. Se você parar para pensar aqui, se eu colocar Vzão aqui em cima e Vzinho aqui embaixo, não vai fazer diferença nenhuma. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? O que Mendel fez? Ele pegou um filhotinho desse aqui e fez uma autofecundação. Ou seja, ele fez Vzinho, cruzando com outro Vzinho. Tá? Quando ele cruzou o outro Vzinho com Vzinho, ele viu resultados diferentes. Ou seja, ó, o resultado aqui, ó, 100% Vzinho. Ah, isso é legal de falar. 100% Vzinho. Quando eu falo Vzinho, eu estou falando de genótipo ou fenótipo? Genótipo. Exatamente, estou falando de genótipo. Se eu quisesse falar fenótipo, eu teria que falar 100% amarelo, que é a característica. Tá? 100% amarelo. Beleza. O que aconteceu? O que Mendel fez? Ele fez uma autofecundação. Ele cruzou um Vzinho com outro Vzinho. Está aqui o cruzamento, está aqui o quadrinho de Pinet aqui embaixo. Olha aqui, gente. Vzão veio para cá, esse Vzão veio para cá. Esse Vzão veio para cá, esse Vzinho veio para cá. Esse Vzinho veio para cá, esse Vzão veio para cá. Este Vzinho veio para cá, este Vzinho veio para cá. Olha a diferença que eu tenho de resultados. Olha a diferença que eu tenho de resultados, tá? Porque aqui eu tenho Vzão, que é um genótipo. Eu tenho Vzinho, que é outro tipo de genótipo, e eu tenho Vzinho, que é outro tipo de genótipo. Então, a minha proporção genotípica em um cruzamento de Vzinho com Vzinho é de 4 resultados, eu tenho 1 sobre 4, né? Eu tenho um resultado sobre 4 resultados, Vzão, ou seja, 25%.
Ok? Bom, agora qual que é o outro genótipo? Vzão, Vzinho. Só que eu tenho dois resultados de 4, que é o quê? Vzão, Vzinho. 2 de 4, 50%. Aí entra a matemática, tá, gente? Ok? A mesma coisa eu vou falar do Vzinho, Vzinho. Eu tenho outro resultado aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Um resultado em 4 é Vzinho. Ou seja, um resultado em 4, 25%. Por quê? 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. 100%. Ok? Deixa eu apagar. O que é importante a gente entender aqui? Deixa eu pegar a marca-texto agora. O que é importante a gente entender aqui? Que a proporção genotípica é 25% Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho e 25% Vzinho, Vzinho. Ok? Genotípica. Aí, quando a gente coloca a proporção, olha, 1 sobre 4 para 2 sobre 4 para 1 sobre 4. 1 para 2 para 1. Essa é a proporção que aparece várias vezes em várias questões, como a primeira lei de Mendel. Proporção genotípica, tá? Genotípica. Okay? Bom, falei do genótipo, mas cada genótipo ele vai determinar algumas características. Só que se eu pedir a proporção fenotípica, independente do genótipo, eu tenho que ver qual é a característica que foi expressada. Por que isso? Porque aqui eu tenho 25% Vzão, Vzão. Vzão, Vzão é o quê? Amarelo. Porém, eu tenho 50% de Vzão, Vzinho. Só que Vzão, Vzinho também é amarela. Ou seja, eu tenho 25 com 50, eu tenho 75% de probabilidade, né, de possibilidade de semente amarela neste cruzamento, tá? E somente 25% de semente verde, quando eu falo de proporção fenotípica, ou seja, eu tenho 3 resultados para 1. Conseguiram visualizar isso? Consegui sim, professora. Deixa eu só... Aqui, tem um exercício, isso eu queria fazer. Então, a gente vai fazer exercício agora, tá? Vamos lá. Porque genética, gente, não tem como. Acho que o meu slide não tem muito exercício. Mas eu vou até colocar mais, porque genética tem que ser exercício. Vamos lá. É uma questão de primeira lei de Mendel, é uma questão básica, tá? Sabe-se que a transmissão hereditária da cor das flores, conhecida como copo de leite, se dá por herança mendeliana simples, ou seja, herança mendeliana simples, então, é a primeira lei. Com dominância completa. Eu vou falar sobre isso aí. Em um cruzamento experimental de copo de leites vermelhos, obteve-se a primeira geração F1 bastante numerosa, numa proporção de 3 descendentes vermelhos para cada branco, ou seja, 3 para 1. Eu não estou falando de genótipo ainda não, estou falando de fenótipo, tá? Analisando o genótipo da F1, os cientistas constataram que apenas 1 em cada 3 descendentes vermelhos era homozigoto para essa característica. De acordo com tais dados, pode afirmar que a produção genotípica de F1 desse cruzamento experimental foi. Gente, olha só. Toda a informação que eu preciso está aqui, tá? Só que ele usou uma outra característica, ele não usou a ervilha, tá? É isso que muita gente se perde, porque ele não usou a ervilha. O que ele vai fazer para mim? Olha só. Sabe-se que a transmissão hereditária da cor das flores, conhecidas como copo de leite, se dá por herança mendeliana simples com dominância completa. Ou seja, tudo que a gente falou. Azão, 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 azinho, dominante, azinho, azinho, recessivo. Tá? Em um cruzamento experimental de copos de leite vermelhos, ou seja, eu tenho 2 vermelhos. Então, eu tenho um vermelho aqui. Vou colocar só a letra, tá, gente? E um vermelho aqui, tá? Olha como que tudo que eu preciso ele está me dando.
em um cruzamento experimental de copos de leite vermelhos, obteve-se uma primeira geração F1 bastante numerosa, numa proporção de 3 descendentes vermelhos, ou seja, vermelho, 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 para um branco. Olha só, 1, 2, 3, 4 resultados, mas eu tenho 3 para 1, tá? Gente, não é a mesma coisa que isso aqui? É. O que vai acontecer? Beleza. Eu sei que é vermelho, vermelho. Pronto. Analisando o genótipo da F1, genótipo, tá, da F1, os cientistas constataram que apenas 1 em cada 3 descendentes vermelhos era homozigoto para essa característica. Opa! Então, desses 3 vermelhos aqui, somente 1 era homozigoto. Só que pelo meu texto, tá? Mesmo que eu não soubesse lá a lei de Mendel, pelo meu texto eu sei o quê? Opa! Se eu tenho 3 vermelhos e 1 branco, significa que um predomina sobre o outro. Quem predomina? O vermelho. Então, eu sei que a cor vermelha é dominante. Então, se eu estou falando homozigoto para a cor vermelha, eu estou falando de quê? Azão. Azão. Por quê? Homozigoto para essa característica. Pelo texto, eu sei que o vermelho ele é o quê? Ele é dominante. Tá? E ele acabou de me falar aqui, olha só como que o exercício me dá toda a informação. 3 descendentes vermelhos eram homozigotos. Quer dizer, perdi aqui, ó. Os cientistas constataram que apenas 1 em cada 3 era homozigoto para a característica. Beleza, então este daqui, ó, é homozigoto. Os outros 2, eles são o quê? Eles até têm um gene dominante. Mas somente esse é 2 dominantes, tá? De acordo com tais dados, pode afirmar que a produção genotípica de F1 nesse cruzamento experimental foi. Vamos lá. Caneta de novo. Ele me falou que somente 1 em cada 3 resultados vermelhos ele era homozigoto. Beleza. Só que para uma característica dominante, ou ele é homozigoto, ou ele é o quê? Heterozigoto. Então, se 1 para cada 3 era homozigoto, os outros eram o quê? Os outros eram heterozigotos. Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho um genótipo, aqui eu tenho outro. E qual que é esse genótipo? Se eu sei que azão é vermelho, o branco é o quê? Azinho. Ok? Aí, o que ele me pediu? De acordo com tais dados, pode-se afirmar que a produção genotípica de F1 foi... O que eu tenho aqui, gente? 1, azão. 2, azinho. E 1, azinho. Seria a letra D. Ok? Ficou claro aí? Sim. Agora eu vou dar uma dica, um macetezinho. Tudo que eu falei para vocês aqui nesse exercício, eu mostrei o quê? Exatamente, deixa eu apagar aqui, o que acontece aqui. Não mostrei exatamente o que acontece aqui? Esquece semente verde e amarela. Vamos botar aqui, então, vermelho e aqui, branco. Não é a mesma coisa, gente? 1 para 2 para 1 e 3. Genotípica 1 para 2 para 1. Olha, vamos lá no resultado. 1 para 2 para 1. E o fenotípico, perdão. E o fenotípico é o quê? 3 para 1. O que ele me deu aqui, ó? 3 para 1. Ou seja, a partir do momento que eu entendo a primeira lei de Mendel, eu não precisava fazer, estou mostrando aqui, eu não precisava fazer nem nada disso aqui. Pelos dados que ele me deu, ficou bem claro que era um cruzamento
clássico de primeira lei de Mendel, em que o resultado sempre vai ser 1 para 2 para 1. Tá? Esse tipo de conceito parece muito, muito, muito. Claro que você só percebe, você consegue fazer mais rápido quando você treina bastante. Então, você começa a perceber essas questões muito rapidamente. Tá? Você começa a perceber essas questões mais rapidamente do que você ter que detalhar essas questões. Mas se você não souber, não lembrar, não tem problema, você vai detalhar. Porque detalhando a gente chega no mesmo resultado. Tá? Conseguiram perceber por que é importante a gente entender o que acontece nesse cruzamento da primeira lei? Professor, eu sou dúvida em quais que se cruzam para chegar ao estado? É vezão, vezinho, vezão, vezinho? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a letra A. Pode ser azão, azinho, vezazão, Exatamente. Azinho. O primeiro cruzamento seria azão, azão, com azinho, azinho. Só que esse primeiro cruzamento são características diferentes. Completamente diferentes, tá? E 100% desse cruzamento vai ser o quê? Azão, azinho. O que Mendel fez? Ele fez uma autofecundação desse azão-azinho, ou seja, ele cruzou um azão-azinho com um azão-azinho. Características iguais. Se eu tenho características iguais, eu estou falando de heterozigoto. Nesse caso, se as características são dominantes, as duas dominantes, eu vou ter a mesma característica. Concorda comigo? Concordo. Tá. Aí, se eu tenho um cruzamento azão-azinho com outro azão-azinho, sempre será o mesmo resultado. Sempre será isso aqui, ó. Vamos fazer o cruzamento. Azão. Azinho. Azão. Azinho. Vou dar por aqui. O azão aqui. Azão aqui. Porque esse azão vem daqui, esse aqui vem daqui. Esse azão aqui vem aqui. E esse azinho desce aqui. Esse azão aqui. E esse azinho aqui. E aqui azinho. E o outro azinho aqui. Azinho, azinho. Não é o mesmo resultado? Sim. Entendeu? Então, toda vez que eu tiver, isso aí já também é outra dica, toda vez que eu tiver um cruzamento heterozigoto, ou seja, toda vez que eu tiver um cruzamento heterozigoto, o resultado vai ser esse. Isso facilita muito, gente. Às vezes você pega um cruzamento assim, heterozigoto, opa, tá? Vai ser essa proporção. Aí, neste caso aqui desse exercício da UERJ, é uma questão, ele me colocou característica do copo de leite vermelho ou branco. Tá? Ele me jogou essa característica, mas pode colocar qualquer característica. Tá? Quando eu mostrei aqui para vocês, utilizando o V, porque toda vez que você vê uma questão de primeira lei falando das ervilhas, principalmente da cor das ervilhas, vai aparecer a letra V, tá? Mas você pode usar qualquer letra para você designar, desde que você saiba que qual é o dominante, qual é o recessivo, entendeu? Desde que você saiba que o dominante é a letra maiúscula, o recessivo é a letra minúscula. Por isso que, assim, a gente pode usar o A. Conseguiu perceber isso? Consegui sim, professor. Tem certeza? Certeza. Então tá bom. Não, sabe por quê? Porque às vezes confunde. E confunde mesmo, não tem como não, tá? Isso aí é mais chatinho, mas é só uma questão de prática, tá? Porque toda vez que você for fazer esse cruzamento, ele vai funcionar da mesma maneira, entendeu? Eu vou posicionar os alelos da mesma maneira, eu vou cruzar os alelos da mesma maneira. A diferença é o que ele está me fornecendo e o que ele está me pedindo. Aqui, ele me forneceu todas as informações que eu precisava, tá? Ele não botou nem azão, azinho, ele não botou nada disso. Nota que na questão ele não botou nada disso. Ele só falou genótipo e fenótipo, tá? Ele deu resposta como A, mas você poderia ter feito com qualquer outra letra,
tá? E convertido para o A, não tem diferença nenhuma. E o cruzamento vai ser sempre o mesmo, só que você tem que entender o que ele está te dando, as informações que ele está te dando. As informações que ele me deu, cadê a caneta? Estão aqui, ó. Ele falou que são 2 vermelhos, eu botei a letra V só para ficar mais fácil de ver, V de vermelho mesmo, e depois ele me deu os resultados, vermelho, vermelho, vermelho e um branco, tá? Outra dica, toda vez que eu tenho 2 características iguais nos pais, e eu tenho um filho com características diferentes, os pais são heterozigotos. Toda vez que isso acontece. Se eu tenho 2 pais com características iguais e um dos filhos é diferente, ou se eu tenho filhos diferentes, enfim, com característica diferente, é porque os pais são heterozigotos. Dentro da primeira lei, os pais são heterozigotos. Tá? Isso é dica, assim, que você resolve umas questões muito rapidinho, tá? Lógico que você não vai pegar uma questão e resolver rapidinho agora se você está começando a entender a genética. Você vai conseguir entender com a prática. A genética não tem como, é prática, tá? E não tentem fazer aqueles exercícios mais mirabolantes. Pega aqueles primeiro pode botar lá, primeira lei de Mendel. Se vocês forem buscar para fazer, primeira lei de Mendel, tá? Não tenta fazer os mais difíceis, não. Porque isso aqui é escadinha, tá? Dúvida no exercício, gente? Não deu para entender, professor. Ok, então, tá? Seguindo. Deixa eu ver que horas são. Nossa senhora, não dá para seguir não, gente. Daqui a pouquinho a Ana tá aí. Passa rápido, né? Não tem como eu seguir, não, porque isso aqui tudo eu tenho que explicar com mais tempinho. Tá? Não, nem o cruzamento teste, porque o cruzamento teste faz uma confusão, é mais fácil eu explicar com mais um pouquinho de tempo. De fato, primeira lei, deixa eu até colocar aqui, ó. Primeira lei. É simples, gente. É prestar atenção no que ele está me fornecendo e no que está sendo pedido. Toda vez que eu falar de exercício de genética, eu vou falar a mesma coisa. O que ele está te fornecendo, o que ele está te pedindo. Sabe por que eu falo isso? Porque a maioria, assim, esmagadora mesmo, dos erros dentro da genética são a falta de atenção no que está sendo dado e no que está sendo pedido, tá? Muita gente percebe o que está sendo dado. Opa, consegui fazer o cruzamento. Aí acha cruzamento. Beleza, o cruzamento faz, é simples, faz o cruzamento. Aí dá uma resposta. Porque dentro do cruzamento eu tenho várias possibilidades. Então, só que eu tenho que ver o que ele está pedindo. No caso desse exercício que eu passei, é um exercício que fala diretamente, que é bem mais direto. Ele mostrou o que ele quer, eu quero proporção genotípica. Opa, tá. Mas ele poderia pedir a proporção fenotípica. Só que não, nesse exercício ele deu a proporção genotípica, tá? Ele poderia pedir qual é a probabilidade deste cruzamento de ter uma característica recessiva. Ele poderia pedir isso. Opa, aí a resposta seria diferente. Porque não seria aquele ali 1 para 2 para 1, seria 25%. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. E isso a gente só consegue fazendo exercício. Tá? Vou colocar para vocês agora uma lista de genética básica. Exercíciozinhos básicos de repetição mesmo, porque genética é repetição. As questões do Enem de genética não costumam ser com cálculos grandes, não. Tá? Não costumam ser. Aquele cruzamento enorme, vários cruzamentos, não, normalmente são questões mais diretas, não é conteúdismo, mas conceituais, tá? Por exemplo, igual essa questão que eu fiz foi da UERJ, mas se fosse passar para do Enem, o Enem poderia usar o mesmo enunciado e colocar, mas de acordo com a proporção mendeliana, a primeira proporção mendeliana, proporção genotípica mendeliana, da primeira lei de Mendel, a proporção seria, blá, 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 blá. Ou então ele poderia pedir vários conceitos ali dentro, tá? A genética também, as questões genéticas são muito conceituais também, tá? Dúvida aí, gente?
é só o início, tá? Isso aqui é só o início, é só o pão, o startzinho, são as continhas mais simples, não é uma continha de fato, mas são os cruzamentos mais simples, não precisa se preocupar. A listinha provavelmente que eu vou mandar não tem só a primeira lei, mas eu vou dar uma olhada antes de enviar, vou dar uma olhada e falo quais que são mais fáceis de vocês fazerem, tá? E eu já vou mandar esse slide, tá, gente? Mas aí já vai com toda a genética, tá? Tudo bem? Pode mandar. Sim. É porque eu acho mais fácil mandar um slide só com tudo do que ficar mandando picotadinho. Sim, é bem mais, né? Que aí Você pode até imprimir, olhar picotado, mas aí é um arquivo só que fica mais fácil para vocês verem, entendeu? Fica mais fácil para vocês com visualizarem. certeza, professora, fica assim. Então, eu já vou mandar esse slide para vocês e... Ah, obrigada, Marcos. Tem umas questões mais difíceis aqui. Aqui, ok? Gente, já passei muito. A Ana já até entrou de novo. Eu não dou nem tempo para vocês respirarem. Nem deu tempo para vocês respirarem. Ana, beijo para você. Gente, uma boa noite. Eu tenho que parar a gravação aqui, não tenho, Ana? A Ana tá pausada para mim, gente. Ela tá pausada para mim. Não, é o meu fone? Não, eu tô te ouvindo, professora. Tá. É da Ana mesmo. Ela tá pausada para mim, ela não me respondeu, me deixou no vácuo, mas não tem problema não. Vou parar a gravação aqui, aí vocês já estão com ela aí, não dei nem tempo para vocês intervalo, tá? Perdão. Para com isso, tanto que aula ótima. Um beijo para vocês, tá, gente? Fiquem com Deus, deixa eu parar a impressão. Também, não, gente? Deus também. Tchau, professora. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá?